Bom dia. Após os meus programas, já têm uma ideia de Juntos pela Saúde e está a ser um programa interessante. O programa está a ser-vos útil? Espero que sim. Façam-nos chegar os vossos comentários, pois teremos todo o gosto em partilhá-los. Um doente mais informado é um doente mais capacitado. Capacitado para quê? Para escolher as melhores soluções para o seu caso ou para optar pelas decisões médicas mais acertadas. Hoje vamos começar a falar sobre hipertensão alta, ou seja, tensão arterial elevada. O que é a tensão arterial elevada ou hipertensão arterial? É a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Uma pressão essencial para que o sangue seja levado para a periferia, para o seu destino. Sempre que o coração se contrai, bombeia o sangue para fora, no sentido da nossa maior artéria, que se apelida de artéria aórtica, ou simplesmente aorta. Ao contrário do coração, a contração do coração é designada por sístole, e quando isto se verifica, o sangue é expelido do coração para a aorta e outras artérias e vai exercer uma pressão alta, que os médicos chamam de pressão sistólica ou tensão sistólica. Pressão ou tensão são a mesma coisa, são sinónimos. Depois o coração fica relaxado por breves momentos, deixando de enviar sangue para a aorta e outras artérias, isto é, entra em diástole. E a pressão exercida pelo sangue nas artérias fica muito mais baixo. É nesta fase de pressão mais baixa que se determina a pressão arterial diastólica. Portanto, temos dois valores de tensão arterial. A tensão arterial máxima, coincidente com a contração do coração e a saída de sangue para as artérias, e a pressão arterial mínima, coincidente com o relaxamento do coração. Como vemos aqui, temos dois valores de tensão arterial. Uma máxima, 125, ou sistólica, e uma mínima, de 72, ou diastólica. Quais são os valores ideais da tensão arterial para cada ser humano? Abaixo de 12 ou 120 máxima, abaixo de 8 ou 80 de mínima. Ou seja, uma tensão arterial ou pressão arterial máxima ou sistólica de 120 para baixo é a mais adequada. E a tensão arterial mínima ou diastólica de 80 ou menos será a mais adequada. Nós sabemos que existem muitas pessoas com tensão arterial máxima a rondar os 100 e a mínima a rondar os 60, 70. Se se sentirem bem, estejam tranquilas. É a vossa tensão, é a tensão arterial ideal. Os americanos já consideram hipertensos todos aqueles com mais de 130 de máxima, 80 de mínima. E afirmam mesmo que quem tem mais de 120 de máxima, 80 milímetros de mercúrio de mínima, já tem uma tensão arterial elevada, normal elevada. Reparem bem nesta imagem. A verde, tudo que seja abaixo de 120, 80, é tensão normal. Se estiver entre 120 a 130 de máxima, ou 80 de mínima, já está no amarelo. Significa que já não é uma tensão muito boa. E se tiverem mais de 130 de máxima, 80 de mínima, já tem então hipertensão arterial, ou seja, tensão arterial elevada. Quais são os valores desejados da tensão arterial para pessoas saudáveis? Repito, pessoas saudáveis. Uma boa parte dos portugueses ainda não sabe que não deve ter uma tensão arterial máxima acima de 140 e uma tensão arterial mínima acima de 90. Apesar destes valores não serem ideais, são todavia bastante aceitáveis, embora seja preferível que as pessoas tenham tensões arteriais abaixo de 130 de máxima ou sistólica e abaixo de 80 milímetros de tensão arterial mínima ou diastólica. Pessoas com pressões arteriais máximas entre 130 a 140 ou mínimas entre 80 e 90 já não podem estar muito descansadas, porque embora não sejam ainda preocupantes, já são muito inconvenientes. Em particular, se essa pessoa sofrer de algumas doenças
que daqui a pouco irei referir. Memorizem estes valores, por favor. Para aqueles que têm valores superiores a 130 de máxima a 80 de mínima, pensem em atingi-los, pois só deste modo irão sair da zona de risco. A imagem 3 esquematiza, esta imagem que vem a seguir, esquematiza perfeitamente aquilo que eu disse. Abaixo de 130 a 80 milímetros de mercúrio, as pessoas têm as tensões arteriais normais. Acima de 130 até 140, as pessoas já têm umas tensões arteriais normal para o alto. E se tiverem 140 de máxima, 90 de mínima, tiver mais de 80 anos, esteja tranquilo se tiver tensões arteriais entre 120 a 150 de máxima e 60 a 80 de mínima. Quais são os valores de tensão arterial desejados para as pessoas doentes? Estamos a falar de pessoas doentes. Quase sempre abaixo de 130 de máxima, 80 de mínima. Quem já teve um AVC, um AIT, um infarto de miocárdio, ou sofre de angina de peito, ou de insuficiência cardíaca, ou seja, coração fraco, se tiver insuficiência renal, e se tiver na mesma pessoa vários fatores de risco, como o colesterol elevado, a diabetes, a obesidade, o tabagismo, sofrer sedentarismo e, finalmente, se tiver isquemia crónica dos membros inferiores, devido ao entupimento das artérias das pernas, todos estes doentes devem ter uma tensão arterial abaixo de 130, 80. Se sofre de diabetes e tiver uma tensão arterial abaixo de 140, 90, está bem, anda bem. Mas se tiver menos que 130, 80, se calhar estará melhor, não se preocupe com isso. Porquê é que os médicos querem os valores de tensão arterial cada vez mais baixos? É simples. Porque se tem estado a descobrir que as pessoas com tensões arteriais mais baixas têm uma maior longevidade, quer dizer, morrem mais tarde, por terem menos doenças do coração ou do cérebro. Na verdade, quanto mais baixa for a tensão arterial, melhor será para o doente. Dos vários estudos realizados na área de hipertensão arterial, está hoje bem documentado que as pessoas com valores mais baixos têm menos probabilidade de morrer de AVC ou de infarto de miocárdio relativamente às outras pessoas com valores mais elevados, nem que sejam somente 3 ou 5 milímetros. Vejam as imagens seguintes. Sobre o lado direito, temos uma pessoa que tem habitualmente tensões de 120 de máxima, 75 de mínima. Sobre o lado esquerdo, há uma outra pessoa que tem 125 milímetros de máxima e 80 de mínima. Há uma diferença entre essas duas pessoas de 5 milímetros. Mas o que é que acontece? É que a pessoa do lado esquerdo vai ter mais acidentes vasculares cerebrais e mais AVCs e outras complicações da tensão arterial. Posso mesmo adiantar que bastam 3 milímetros de mercúrio de diferença para menos durante muitos anos para termos estes valores fantásticos. Menos 3 milímetros de tensão arterial resulta em menos 8% de AVCs e menos 4% de mortes. A redução das doenças cardiovasculares só se verifica a longo prazo, quer dizer, os efeitos benéficos só se verificam ao fim de décadas. É caso para afirmar que todos os milímetros a menos de tensão arterial contam, na medida em que trazem muitos proveitos para todas as pessoas em geral e doentes hipertensos em particular. Este pequeno valor mais alto de tensão arterial faz descalibrar a vida de uma pessoa, à semelhança do que acontece com os pneus. Vejam esta imagem. O pneu do lado direito tem uma tensão de 129/78. O pneu do lado esquerdo tem apenas menos 3 milímetros de tensão, 126. Reparem bem o que acontece ao pneu do lado direito, fica careca, e reparem o que é que acontece ao pneu do lado esquerdo, que está muito bem. Como é que se mede a tensão arterial? Para que o valor da tensão arterial seja fiel, é preciso que o local da medição seja tranquilo, tenha temperatura amena. É necessário que o doente esteja em repouso pelo menos 15 minutos, não tenha roupa apertada, não esteja com as pernas traçadas, esteja com o braço apoiado à altura do coração, não tenha bebido chá verde ou preto,
café, álcool, antes da medição e que não tenha fumado pelo menos nos 30 minutos anteriores à medição. Os aparelhos que medem a tensão arterial nos braços são os mais fiáveis na medição da tensão arterial. E são mais fiáveis do que os aparelhos que medem a pressão no punho. As pessoas devem medir 3 vezes a tensão arterial e fazer a média das 2 últimas medições, de manhã e à noite, sempre antes das refeições e depois de fazer o xixizinho e o cocózinho, caso haja necessidade. Todos os valores devem ser registados num pequeno bloco de notas e levado sistematicamente ao conhecimento do médico. Levem as pressões arteriais registadas no domicílio para as consultas. Uma palavra final para o tamanho da braçadeira ou do manguito, já que se este for demasiado pequeno, em relação ao tamanho do braço, o resultado da tensão arterial será mais alto. E se a braçadeira for demasiado grande, o valor da tensão arterial será mais baixo, por vezes com diferenças na ordem de 10 a 30 milímetros de máxima. Se uma pessoa for muito obesa, necessitará de ter uma braçadeira maior. Se uma pessoa for muito magra ou se tratar de um jovem, precisará de uma braçadeira mais pequena. Estas são fáceis de conseguir, mas as braçadeiras para os obesos são geralmente difíceis de encontrar à venda. Compre o aparelho somente se tiver a certeza que a braçadeira ou manguito tem a dimensão adequada ao seu caso. Vamos agora fazer uma demonstração em estúdio do modo como se há de medir a tensão arterial. Temos então aqui uma doente que está devidamente repousada, que não tomou chá, café, não bebeu álcool e não fumou nos últimos 30 minutos. Está tranquila? Respire meia dúzia de vezes, profundamente. Muito bem, está bem sentada, não há pernas cruzadas. Temos uma mesa da altura do coração, como vocês veem. Ao colocarmos aqui a braçadeira, esta braçadeira tem que estar à altura do coração. Não pode estar nem mais alta nem mais baixa, porque vai alterar a medição. Depois dela estar, se nós sentirmos que ela está tranquila, vamos colocar a braçadeira cerca de 2 cm acima da flexura do cotovelo. E vamos apertar devidamente o manguito ou a braçadeira. Este tubo jamais deve ser comprimido, deve estar mais ou menos a meio do braço, antebraço. O braço tem que estar relaxado, a temperatura está amena e não há barulho. Vamos medir a tensão arterial e ela vai ficar com certeza que vai fazer aqui uma certa pressão na braçadeira. Se ela falar, a tensão arterial vai subir. Se eu falar muito alto, a tensão dela vai subir. Se eu bater com muita força na mesa, a tensão vai subir. Portanto, há um conjunto enorme de interferências na medição da tensão arterial. Se ela tiver com vontade de fazer xixi, a tensão dela vai subir. Se ela tiver com vontade de fazer cocózinho, a tensão dela vai subir. Se ela neste momento estiver a ter alguma dor, a dor é uma resposta, a tensão alta, ou melhor, a tensão é uma resposta fisiológica à dor, não pode estar com dor, porque há pessoas que gostam muito de medir a tensão porque está com dor de cabeça e julgam que a dor de cabeça é causa da tensão arterial, mas não é verdade. O que acontece é que se essa tensão arterial estiver elevada, é porque ela está com a dor de cabeça. É um pouquinho diferente. E, portanto, medimos uma primeira vez, depois medimos uma segunda vez e, se necessário, uma terceira vez. Porque há sempre uma reação de alerta e nós pretendemos que a primeira medição seja afastada. E depois fazemos a média da segunda e da terceira medições e, assim, determinamos o valor da tensão arterial final. Agora que já fizemos a demonstração da avaliação da tensão arterial, vamos falar do tema
onde é que devem ser medidas as tensões arteriais? Qual é o melhor local? E o melhor local para medir a tensão arterial é de longe o domicílio. É no nosso lar que se obtém as tensões arteriais mais fiéis, mais fidedignas, porque são medidas num ambiente de tranquilidade e de segurança emocional. O pior local para medir a tensão arterial é nos serviços de urgência dos hospitais. E a seguir, nos consultórios dos médicos, determinadas pelos médicos. A tensão arterial medida nos centros de saúde, por enfermeiro, e a pressão arterial medida nas farmácias não são também bons locais para apreciar a tensão arterial, embora sejam ligeiramente melhores do que as medidas pelos médicos ou nas urgências. Uma vez mais, esta imagem de tensão arterial que é medida no consultório é infiel. Quando são os médicos a determinar os valores da tensão arterial, a reação de alerta, a preocupação excessiva, o estresse, a ansiedade, o medo e, por vezes mesmo, o pavor fazem com que os valores medidos sejam sempre mais elevados em relação àqueles que habitualmente medem nos seus domicílios, nos seus lares. Mensagem a reter: não valorizem as tensões arteriais determinadas nas urgências e nos consultórios dos médicos e considerem as tensões arteriais medidas nos centros de saúde ou farmácias como potencialmente falíveis. O valor da tensão arterial nesses locais só deve ser valorizada se for repetida pelo menos 3 vezes, de forma a diminuir o efeito da ansiedade e o medo. Desperdiciem a primeira medição e façam as médias das 2 últimas. Ou então, de um modo mais simples, confiem somente no último valor medido. Foi claro? Outra importante mensagem a memorizar é esta: comprem aparelhos de medir a tensão arterial e meçam-na em casa. Prefiram os aparelhos que têm manguitos ou braçadeiras para os braços e tenham atenção ao diâmetro dos vossos braços e, por conseguinte, ao tamanho das braçadeiras. Meçam e registem, repito, registem as tensões medidas nos vossos domicílios e, se tiverem alguma paciência, comparem-nos com as medições noutros locais e rapidamente se apercebem das diferenças, em alguns casos gritantes. Os valores da tensão medidos em casa devem ser sempre inferiores a 130, 80 a 85. Para além do mais, a grande maioria dos médicos irá controlar a sua tensão arterial, regulando-se pelas pressões por si medidas. Acima deste valor, as pessoas são consideradas hipertensas. É claro que, mesmo em casa, existem muitos doentes que sentem medo ou ansiedade em medir a tensão arterial. Isso significa que os valores da tensão podem estar algo falseados. Se isso acontecer, comunique ao médico na consulta seguinte e diga: Senhor doutor, tenho medo de medir a tensão. Fico muito ansioso, muito apreensivo com a possibilidade de ter a pressão arterial muito alta em casa. Neste caso, o médico levará em conta essa afirmação e com certeza que tirará as suas conclusões. Uma nota final: não misturem os registros das tensões medidas nas farmácias ou nos médicos com os registros das pressões elevadas em suas casas, efetuadas em suas casas. Se for feito, irá facilitar a decisão médica. Existem alguns aparelhos melhores que os outros? Não. Uma boa parte deles encontram-se certificados. Procure verificar a presença das letras CE no equipamento. Os aparelhos medidores de tensão arterial no pulso são menos fidedignos que outros, mas mesmo assim são preferíveis. As tensões arteriais medidas nos consultórios, urgências ou farmácias não são as boas tensões, como já disse. Pronto, por hoje é tudo, não vos maço mais. Despeço-nos até ao próximo programa de Juntos pela Saúde.